Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Para Não Largar Físico, podcast que ajuda você a não abandonar esse curso, né, de fisioterapia, que eu tenho certeza que você está aí a essa hora doido para abandonar, mas não. E aí o nosso propósito, a gente mistura coisas sérias, boas histórias e uma pitadinha, assim, só um pouquinho da nossa loucura e da dos convidados aqui, dentro de 1 hora de gravação. A gente tenta fazer 1 hora e nesse vez a gente consegue, né? Mas tudo bem, a gente fala pra cacete. Mas aqui a intenção é inspirar vocês, né, fisioterapeutas, estudantes, a não desistir da fisioterapia, se manter aí apaixonado pela profissão. Isso a gente vai tentar fazer aqui, trazendo várias histórias diferentes de vários profissionais e colegas da nossa profissão para vocês. E aí hoje, especialmente hoje, a gente vai convidar para a nossa conversa, né, com chá. Aqui com certeza tem chá. O tio do pavê, né? O nosso famoso tio do pavê, Paulo. E aí, Paulo, eu gostaria que você se apresentasse. Beleza, tudo bem com vocês? Tio do pavê, lembrou bem. Várias piadinhas. Meu nome é Paulo, eu conheço as meninas aí do Crefito Jovem, que eu tive o prazer de participar, né, como secretário. Eu me formei no início de 2022, fim de 2021 para fim de 2021 com o TCC, né, top, o terror. E a colação no início de 2022, eu sou de Ilhéus, na Bahia, mas agora estou morando em Brasília, no Distrito Federal. Vim para cá em busca de oportunidades, porque a minha cidade é pequena, né? Então a demanda estava crescendo de fisio lá, pouco campo, muito profissional. E aí vim tentar uma oportunidade aqui, nas terras do Planalto. Nas terras do Planalto Central. É isso aí. Onde Juscelino Kubitschek fez 50 anos, em 5, né? Você foi dar seus corre também. Ok, né? Já cheguei fazendo um curso de Pilates, tá aqui a minha sala aqui, depois eu mostro para vocês com calma. E me colocar em uma clínica um pouco ainda custosa, porque essa clínica que eu consegui aqui uma vaga, também está iniciando, então eu iniciei na fisioterapia junto com a clínica, praticamente, né? Legal. Inclusive, por que a fisioterapia? Tá? Começa logo contando aí como que você caiu nessa profissão, se você escolheu, se foi sonho de vida, se foi um acaso. Totalmente escolhido pela físio. Eu costumo dizer que se houver outra vida e eu reencarnar, eu quero reencarnar fisioterapeuta de novo e passar por todas as dificuldades de novo, tudo. Porque realmente é algo que eu me apaixonei. E eu escolhi, a fisioterapia me escolheu porque era para ser. Porque eu fiz o Enem há um tempinho aí, uns aninhos atrás. Pouco tempo, pouca coisa. E na época eu não tinha em mente nada. Eu gostava muito de psicologia. Então era uma área que me atraía. Sério? Sério, muito sério. E aqui, inclusive, é uma clínica de psicologia. O dono daqui é um psicólogo. Eu acho, assim, uma área muito interessante. Sim. Aí fiz o Enem, passei com a pontuação lá, né? Eu tinha a oportunidade de escolher dois cursos, eu coloquei primeiro psicologia e segundo físio. Nem queria físio na realidade, né? Mas vai, né? O destino já tava, né? Venha. Pois é, aí nas notas de corte lá, o negócio degringolou e aí acabou que eu consegui a bolsa para físio, né? É que no primeiro dia de aula, né, quando a coordenadora estava com a gente, ela foi e perguntou: e aí, pessoal, por que vocês... A mesma pergunta, por que vocês escolheram a fisioterapia? E a minha pergunta foi o único curso que eu passei no... Aí todo mundo riu e já me escolheram de inimiga, né? Já me quebrei daí. Mas foi isso, não foi nada planejado, não tive nenhum contato com a físio. Mas a partir do primeiro semestre que eu comecei a ver como era.
Nunca quis desgostar dessa área, apesar de ter um período ali que eu tive que trancar, mas voltei logo imediatamente. Eu acho que é muita realidade de algumas pessoas, né, que entram em fisioterapia sem se entender assim direito, sem entender muito a nossa atuação. Talvez, agora sim, vamos ser sinceros aqui, na época que Paulo entrou, fisioterapia não era tão conhecida assim. Faz uns anos aí, não é mesmo? Ele é um pouquinho velho. Mas agora eu acredito que a maioria dos estudantes já entrem assim, meio que sabendo que é a físio, né, Paulo? Mas falando em você ter sido líder de turma e essa relação com seus colegas e com o curso, quando foi no curso, foi realmente nesse primeiro semestre que você, enfim, conheceu as matérias e conheceu a profissão? Ou foi um pouquinho depois que você se apaixonou de verdade pela fisioterapia? Então, eu já comecei a gostar, primeiro semestre, ali, segundo, são as bases ainda enche muito, nossa, fica muito chato, aula sábado de sei lá, microbiologia, sei lá, essas matérias básicas aí que passa e você... Tchau. Aí, mas aí eu comecei a perceber que já estava os professores das específicas já se aproximavam da nossa turma, e aí você já começa a ver mais ou menos ali uma realidade da profissão, né, da físio e tal, começa a trocar mais ideias com professores que são fisioterapeutas, e aí fica melhor, né? Você tem mais incentivo para continuar aquilo ali. E aí, quando começa as específicas mesmo ali no quarto semestre, no quarto e quinto semestre, aí, pô, top. Menos pediatria, desculpa aí, galera. Essa não. Você e Mari estão assim, ó, com ped, amor e ódio. E assim é um mundo aí que, né, não sei se eu quero arriscar, não. Mas você comentou aí das disciplinas, teve alguma disciplina que você falou, tipo assim, essa disciplina abriu meus olhos e fez eu me apaixonar pela físio? Ou foi mais algo processual mesmo? Algo processual. Te digo assim, apesar de não querer seguir a vertente da pediatria, passei pelo estágio e tal, gostei. Tive uma professora de pediatria, Márcia Flávia, que eu até vou indicar para ela assistir, para ela ver esse beijo que eu mandei para ela. Mas, assim, o processo todo foi muito bom. Assim, foi algo que me incentivou a querer. Tanto que quando você sai generalista, né? A gente sai generalista. E isso é bom porque força você a estudar, né? Sempre está estudando um pouquinho de cada caso que chega aqui na clínica, você tem que dar até mesmo de pediatria. Por quê? Porque chega a mamãe aqui e ela precisa de uma orientação. Isso que eu digo sempre para os meus colegas, para a galera que se forma. Por mais que você não atenda uma área, em primeiro lugar, você não pode falar mal dela, ou que é bom ou que é ruim. E você tem que orientar, entendeu? Ó, se seu filho está assim, assim, assado, ó, você tem que procurar um físio na área de pediatria, que trabalha com paralisia cerebral, que trabalha com autismo. Tenta dar um norte, entendeu? Por quê? Porque isso é importante para a profissão. Sim. Entendeu? A gente precisa sempre enaltecer e fortalecer a nossa profissão, independente de se vai atuar ali ou não. Poxa, eu tava falando sobre isso hoje, falando exatamente sobre isso, do quão importante é a gente se esforçar, né, para aprender o básico. Mas que você não vá atender aquela especificidade, né? Que você saiba, pelo menos, primeiro, dar a orientação devida, né? Não deixar o paciente, a pessoa que te procura, sem a devida orientação. Com certeza. Mas, assim, você tá falando aí da sua vivência, de que foi tudo muito processual. Acredito que muitas relações foram construídas aí ao longo da universidade, da faculdade. Inclusive a nossa, né, que foi nesse entremeio aí. E aí eu queria te perguntar o seguinte, a gente te conhece muito pelas brincadeiras, óbvio, que sempre quando precisou falar sério, sempre quando precisou organizar as coisas sérias, você estava ali sério. Mas você tem esse perfil muito extrovertido, então eu queria saber que tipo de aluno você era na faculdade. Eu era um aluno palhaço. Não tem como fugir. Eu sempre fui muito comprometido em fazer tudo. Eu comecei na faculdade, eu estava no quartel, estava no Exército. Eu estava no quartel, mas independente disso,
Eu sempre fui palhaço, muito brincalhão, sempre, do início ao fim da graduação. Mas assim, eu tinha esse senso de responsabilidade, comprometimento que eu tinha também já do quartel, tal, da minha vida mesmo. Sim. Então, mas a questão de ser brincalhão, de ser palhaço, sempre ajudar todo mundo e sempre ser escolhido para ser líder de tudo que tinha, já era algo que já me seguia assim na graduação. Entendeu? Você acha que essa experiência no quartel, tipo, a maturidade e a responsabilidade que você exercitou lá, tipo, influenciou de alguma forma a sua graduação? No sentido da forma como você lidou com as coisas da faculdade? Sim, sim. Ajudou bastante. Na graduação, justamente por causa disso, de realmente vestir a carapuça de estudante, que realmente falta em muitos estudantes, né, na graduação. E também depois, né, de me formar. Isso me deu um norte, né, de vida bem lapidado, né, para seguir aí a profissão. Quando você entrou na faculdade, assim, qual era a sua expectativa sobre o mercado de trabalho logo no iníciozinho? Não levando em consideração agora. No início, o Paulo mais novinho, início de primeiro semestre, qual era a sua perspectiva? Cara, as melhores, né? E principalmente a que eu ainda tô vendo aí, um projeto aí de 20, 30 anos, talvez, mas muito de ter uma clínica lá em Ilhéus, né? Lá em Ilhéus. Eu sempre pensei nisso e até compartilhava isso com os meus colegas mais chegados, né, da minha turma, mas a gente sempre teve essa vontade, né? Ainda é algo que precisa amadurecer, mas assim, na graduação é muito diferente da vida real, né? É muito... a gente planeia muito, né? Assim, mas é normal também, sabe? É Sim, normal. sim. Eu sempre, por exemplo, eu sempre ia com muita expectativa conversar com os meus professores das específicas, que são fisioterapeutas, e aí você ia, tal, falava que você, sei o que, aí ele vem, ó, Acorda pra vida. cara, não é bem assim, tenta pensar de outro jeito e tal. Mas assim, isso também impulsiona, né? Sonhos também impulsionam, né, durante a graduação. Então, você não pode também deixar de sonhar, né? Deixar de pensar nas coisas boas que a profissão pode trazer, né? Aí, aquela coisa o quê? Você vai passando pela faculdade, vai descobrindo que o mundo não é tão flores quanto a gente Pois tem, é. né? E aquele sonho vai ser um pouquinho mais difícil, né, de a gente alcançar, mas não necessariamente impossível. Não, com certeza. Sim. E aí depois, assim, você entrou com uma expectativa, vamos supor, né, de ganhar 15 mil reais depois de formado. Formei, e agora? Vou ganhar 15 mil reais, me contratem. Essa era a expectativa do primeiro semestre. Mas, assim, depois que você foi conhecendo, você foi tendo essas conversas com esses professores, depois de estar realmente imerso na faculdade, o que é que você acha que aconteceria pós-formado? Assim, a expectativa que você tinha, né, de assim que se formar, foi alcançada ou você se frustrou e encontrou novos caminhos? Porque às vezes isso acontece também, né? A gente se frustra e acaba encontrando um novo caminho para seguir. Sim, sim. Cara, assim, quando eu cheguei no nono semestre, eu tive, do oitavo ano, começou as disciplinas de hospitalar, né? Sim. O estágio, a disciplina de UTI, e aí, pô, me apaixonei, né? Gosto pra caramba. Apesar de não estar na área e ainda vou iniciar um após ainda nessa área. Mas assim, gostei muito e aí vislumbrei muito estar em um hospital e não foi o que aconteceu. Entendeu? Eu tive que ir para outras vertentes que não eram assim o objetivo inicial, mas que se tornaram para realmente alcançar esse objetivo, entendeu? Mas assim, de fato eu queria estar no hospital mesmo, entendeu? Hoje eu estou na clínica, mas no percurso da graduação sempre me imaginei saindo e indo para o hospital. Inclusive é engraçado, né, que às vezes a gente
Tem uns colegas perguntando, você vai trabalhar onde quando formar? Então, onde me contratar? É Porque o isso. sonho é uma coisa, a realidade é outra. Eu tava É conversando hoje. com a colega isso hoje, né? Nós que não somos herdeiros, né? Que tem já um encaminhamento mais direcionado, a herança que importa, fica um pouco mais complicado de escolher pra onde a gente vai. Uhum. Só que aquela coisa, Mas né? nada disso impede, né, Mari? De, tipo assim, mesmo você não estando exatamente onde você quer estar, de você continuar dando seus passinhos Isso. em busca de ocupar aquele lugar. Eu É acho isso. isso muito interessante, porque às vezes a gente também fica pensando, né? Enfim, somos jovens, e os jovens de hoje, a gente tende a ter esse imediatismo, né? Vou formar, vou fazer o que eu quero, vou atuar na área que eu quero. E, na verdade, carreira não é isso, né, gente? Carreira não é 100 metros rasos, carreira é uma maratona. Você precisa ir caminhando, passinho por passinho, adquirindo experiência, fazendo seu network. E ir galgando os degraus até chegar aonde você quer. E, às vezes, o lugar que você chega e é o que você quer agora não era o que você queria quando você começou. Justamente. Então, essas mudanças também, eu acho que fazem muito parte. Eu lembrei daquele papo que a gente teve com Cris, que ela veio, com Kika, no caso, que ela veio trazendo, né, os pontinhos dela, né, as coisas que foram fazendo com que ela fosse virando para a esquerda, virando para a direita, seguindo em frente. E aí, hoje, ela está onde ela realmente se sente acolhida, querida e sente que é o lugar dela. É isso aí. É uma construção, né? Você não pode deixar de lado, né? Eu mesmo não deixo, eu tento, vou tentar. Mas são metas, né? Para chegar naquele objetivo. E às vezes eu fico pensando também isso que você falou, Amanda, que se eu chegar lá no hospital e não for isso que eu quero, eu lutei tanto. Mas aí você vai tentando, e aí quando você chega lá, você descobre. Com certeza. Experimentando, vivendo para descobrir o que é que a gente realmente quer nessa nossa vida. O estágio na faculdade serve para isso, para você ver a sua afinidade. Porém, cada faculdade, universidade é diferente, os estágios, e não é algo, o aluno, ele não tem algo totalmente tangível. Não é, Paulo, ó, paciente ali, ó, chegou agora, é seu. Não. Sim. É o preceptor que chega, Paulo, esse paciente está com isso, e aí, o que você faria? Vamos fazer, tá? Ó, tá errado assim, tá? Então, isso é uma vivência acadêmica. Outra vivência é eu sozinho no hospital responsável por uma UTI ou por um ambulatório, e é totalmente diferente. E aí, nisso, eu também me pego pensando, será que eu vou gostar? Então, várias nuances. Cenas dos próximos capítulos. Inclusive, você comentou disso do estágio. O que você acha que mais de diferente você percebeu dessa diferença, né, do estágio? Tipo, formei, vida real, estou atendendo um paciente sozinho, por total conta minha. Qual foi a sensação? Velho, a melhor e a pior sensação é a de medo. Eu sempre falava isso para os meus colegas, ela falava, você é sempre bom ir com medo. A pessoa que vai, não, deixa comigo, relaxa, eu sei, eu faço. Cara, existe uma grande probabilidade de fazer M na hora. E dá ruim. Você ir com medo, agora, uma aspas, ir com medo, mas sabendo o que vai fazer. Sim. É uma grandes aspas, né? Você tem que se preparar, como eu sempre me preparo aqui, mas a grande diferença é essa, Mari. No meu primeiro atendimento, eu recebi uma bomba na minha mão. Conte! Um paciente cardíaco, tinha feito uma cirurgia de grande porte. Ele tinha, a probabilidade dele morrer era de mais de 90%. Cara, bravo. E foi uma professora, minha professora de cardio, né, ela sabia que eu gostava dessa área, ela que me passou, foi meu primeiro paciente, depois de me formar. E assim, cara, eu estudei, tipo... O que você não estudou em cardio, você paciente. Eu estudei... Olha a verdade. Mas é isso aí. Sim. Tipo, chegam vários casos aqui que eu não sei. Falo,
não sei. A pessoa chega para mim e fala, ó, eu não sei do seu caso. Sei lá, agora mesmo, uma bursite de quadril. Eu nunca tinha pegado nenhum caso de bursite de quadril. Eu falei, ó, eu não sei, eu não conheço, eu conheço de bursite e tal, mas eu não sei como te tratar. Eu vou pesquisar, vou estudar e a gente vai iniciar o tratamento. Mas é tudo Você tem que ser transparente, né? E tem que transparecer a confiança também. Não é ficar na defensiva que bursite de quadril, nunca atendi. Não, você tem que meter as caras, pesquisar. Você sai generalista justamente por causa disso, você já vai nichando o que você quer. E aí, estudar. Estuda o caso, vai para o artigo, vai para a guideline e aí toca a fita, né? Mas de pronto, assim, com certeza a diferença maior é que é você sozinho, não tem tapinha nas costas, faz isso, faz aquilo, não, cara. Se o paciente parar na sua frente, que era o que eu saí de casa, o atendimento era 9 horas, eu saí de casa às 8, até eu chegar na casa dele, eu fiquei pensando assim, e se ele parar na minha frente? E se ele parar na minha frente? Cara, incessante, assim, um negócio... Sim. Aí quando eu bati na porta, eu falei, ó, já era. Entrei, aí fiz a anamnese, a primeira avaliação, tal, tava bem debilitado e tal, mas daí pra frente só sucesso. Foi que foi, e é isso aí. E deu certo, graças a Deus. Depois de alguns dias aí de luta, ele tá bem, graças a Deus. Ai, que bom, mas aí fica a dica, né? Para quem acha que formei e agora não vou estudar mais, você está redondamente enganado. Você vai estudar até mais do que você estudou na faculdade. Vou te falar que todo dia você está estudando alguma coisa nova. Se você não quiser estudar para se atualizar, você tem que estudar os casos que chegam para você. Então, de um jeito ou de outro, você tem que estudar. Sim, que a gente não sai da faculdade sabendo de tudo, né? A gente pega literalmente a base. Aí, a partir do momento que a gente vai recebendo os pacientes, os casos mais específicos, a gente vai desenvolvendo essa. É isso aí. Principalmente de um recém-formado, né? Você é um maravilhoso, a gente já sabia que você ia lidar muito bem com esse pepino, que essa professora não teria indicado se não soubesse, não é mesmo? Isso. É uma terapeuta de sucesso. Ele correndo, né? Fazer o quê? Bom, eu queria saber uma coisa, assim, eu tenho uma curiosidade. Quando a gente está nos últimos semestres da faculdade, eu acho que eu e Mari, a gente está mais perto, e eu já estou aqui pensando, meu Deus, a anuidade do CREFIT, a carteira profissional. Aí vem aquele... né, assim, você mal forma, você não tem nem emprego, mas você já tá tendo que pagar um negócio, alô, CREFITO, dá isenção aí pro recém-formado, COFITO. Pois né? Já tô... Merecemos, a gente não tem nem emprego e a gente não tem como trabalhar. Estou aqui fazendo desabafo. A gente não tem emprego e não tem como trabalhar sem uma carteira. Como é que a gente vai pagar a carteira se a gente não pode trabalhar? Não tem, né? Pelo menos um ano aí pra gente se estabelecer, gente. Mas a minha curiosidade é a seguinte. Qual foi a sensação quando a sua carteirinha bonitinha chegou na sua casa? Já postei logo no Instagram, né? Tem que tirar a onda, filho. Já postei logo. É isso, família. Chorou, se emocionou, agradeceu, ajoelhou. Eu fiquei emocionado porque, tipo assim, como eu falei, eu vesti a carapuça de estudante, foram 5 anos. Sim. 5 não, né? 6 porque eu tranquei, né? Mas foi uma graduação assim que, para todo mundo, cara, não é. Exceto para quem entrou só por entrar mesmo, que tem muitos, né? Mas para quem entrou para se formar, cara, é sofrido, independente se é particular, se é pública, é sofrido. Entendeu? Porque você sabe muito bem, é prova em cima de prova, trabalho em cima de trabalho, é estágio, é visita. Cara, você se envolve com um projeto de extensão, com outras coisas que envolvem a físio. Perfeito. Perfeito jovem. E então, é choro, e é vela. Aí quando chega, velho, é o troféu, velho. É o troféu ali que está sendo entregue para você de 5 anos, de 6, de 7, de 8, aí de muita gente que foi árduo, mas chegou, entendeu? Mas é bom, cara, a sensação boa. Passou o filminho, teve música, rascou música, aquela coisa toda. Fiquei pensando, caraca, velho, quantas noites perdi? Mentira, eu nunca perdi noite.
Eu já sabia, eu meio que já desconfiava que você nunca perdeu noite. Mas, de fato, é realmente muito puxado. A gente acha que a graduação é só estudar, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, mas é só estuda, querido, se você soubesse Não. o que a gente passa, você não ia falar isso de só estuda. E aí, adentrando aqui em um tema de certo modo polêmico, né? A gente acaba sofrendo psicologicamente dentro da universidade, porque muitas vezes a gente adoece. E esses processos de adoecimento causam, inclusive, isso que o Paulo falou, né? Muita gente precisa trancar a faculdade, às vezes a galera precisa abandonar. Não é que quer largar, né? Para não largar físico, não é porque a pessoa queira especificamente largar, mas às vezes ela não tem outra escolha, às vezes ela não tem outra opção. Às vezes, para sobreviver, né? Do ponto de vista psicológico e emocional, ela precisa abandonar e se afastar por um tempo e depois retornar. Então, assim, realmente, quando chega no final que você fala tchau, não volto mais. Não, mentira, a gente sempre volta. Mas quando chega ali, é a materialização de um sonho, na verdade, né? Tipo assim, daquilo que você batalhou, lutou tanto, que às vezes fica tão abstrato, assim, tão no ar, e quando chega a carteira, você fala, nossa, isso aqui é a materialização do meu sonho, né? Por tudo que eu lutei, por tudo que eu sofri, e é isso aqui. Esse pedaço de papel aqui com algumas folhas, é isso aqui que eu lutei. Então, eu acredito que seja muito emocionante. Eu acho que eu vou chorar horrores. Não vou fazer que nem Paulo, postar no Instagram. Mentira, talvez eu poste. Vai ficar o dia todo postando coisa. Gente, vocês não sabem, quando eu formar, assim que eu assinar meu... Ai, como é o nome daquilo? Mas que você assina, né, na faculdade, que você precisa daquele tempo para pedir... Eu vou estar lá batendo no crefito, minha carteira. Vai estar aqui no bolso dela, andando para cima e para baixo. Vai ser assim, vai ser nessa pegada. Inclusive, Paulo, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a participação da sua família nesse processo todo, tanto durante a academia e depois de formado, que você tem aí uma mulher maravilhosa, umas crianças maravilhosas também. Cara, me ajudou bastante, viu? Nesse período todo da faculdade. Caraca, a Natália foi um porto seguro ali, me ajudou. Na época que eu saí do quartel, que eu fiquei desempregado ali 5 meses, ela segurou a barra, não saí da faculdade por causa disso. Então, ela tá sempre ali cuidando dos meninos para eu estudar, para eu ir para a faculdade, que também é pesado, né? Sim. Dos meninos não, né? Do menino, né? Que estava na área. E minha família também, meu avô, meus pais, sempre me ajudaram, sempre me apoiaram, assim, nunca tive ausência deles, né? Toda uma rede de apoio. Então, eu fui muito feliz por causa disso também, entendeu? Que é muito o que a Amanda falou aí, que muitas pessoas trancam, assim, se for fazer um estudo, um artigo, você vê que muita gente se afasta por causas familiares, né? Então, não somente financeira, né? Causas familiares também. Eu conheci alguns casos que foi por família mesmo, por não ter, às vezes, com quem deixar um filho, às vezes uma avó. A gente teve uma senhora de mais idade, né? Que fazia a graduação com a gente, teve que trancar por causa de alguns problemas familiares. Então, eu tive muita felicidade em poder contar com a minha família do início ao fim, né? Me ajudando na graduação. Tanto que, no final, tem agradecimento para eles todos, né? No meu TCC. Ai, que fofinho. Mas, assim, você se formou, logo quando você se apresentou, você falou, né, que veio de Ilhéus e aí fez essa mudança para Brasília. E aí, eu queria saber como é que foi se formar no interior e ingressar no mercado de trabalho lá a priori. Você contou para a gente um pouquinho que a sua primeira experiência foi uma indicação de uma professora, mas como é que foi, assim, se formar lá e começar a trabalhar lá? Cara, difícil, porque, assim, cidade pequena é um pouco mais complicado, né? Então, ainda por ter uma faculdade de fisioterapia, então muita gente se forma todos os anos, né? Sim. Então, existe um campo que é um pouco menor e muita gente se formando. Infelizmente, o que acontece é o que acontece em todo o Brasil, não é só em Ilhéus, não é só na Bahia, que é a prostituição da nossa profissão, né? Sim. Então, isso
desestimula muito, entendeu? É algo que, para uma cidade pequena, você fica com pouco incentivo para se manter ali, porque Sim. você estuda, você se atualiza, faz um curso bacana, tal, cobra um preço bacana, que está regulamentado, e aí chega um colega de profissão que vai cobrar metade ou mesmo na metade daquilo. E você já perde um paciente, entendeu? Por quê? Porque, se eu cobro X, eu não vou baixar para Y para poder falar, né? Então, Sim. e aí, mediante essas coisas, assim, que eu fiquei, nossa, falei, vou tentar sair daqui e tentar algo em outro lugar, né? Mas, assim, isso precisa mudar, né? Isso a galera precisa ter essa ciência que saiu da faculdade, procura se atualizar, porque falta o corporativismo, né? A gente é pouco corporativista, né? Se você vê médicos, por exemplo, você chega no médico é 200, outros é 230, 240, você vê que não tem uma discrepância alta, né? Ele se mantém ali pelo corporativismo. Um conselho forte, atuante também. Então, Sim. você não consegue ver essa discrepância toda. Aí quando chega no físio, 20, 30, 50, 80, 100. Aí que a pessoa leiga vai no de 20. Mas, assim, um dos pontos para eu bater o martelo para eu sair foi justamente um paciente que eu consegui lá, que entrou em contato comigo, e também com 3 pontos de safena, bem daquele jeitinho top, bem legalzinho. E aí ele foi e perguntou para mim o meu valor, eu falei, cobro X, tal, estava atendendo a domicílio, e aí falei para ele, tal, beleza. Passou um tempo, fui tentar captar ele de novo, perguntei, e aí, fulano, vamos marcar uma avaliação, tal, e como é que você tá, não sei o que. Ele, não, vou precisar não, porque eu já consegui numa clínica aqui, em tal lugar, pelo valor X, eu nem tinha perguntado nada, pelo valor X, muito abaixo do que eu cobrava. Sim. E aí é certo que ele falou que morava numa determinada região da cidade que era mais pobre, então tudo isso você coloca na ponta do papel também. E aí, não, falei, beleza, não tinha perguntado o valor, ele falou o valor lá, tá, não, beleza, tranquilo. Passou-se um tempo, eu estava conversando com uma colega que estagiava nessa clínica, e aí eu comentei dessa história, desse senhor, né? E eu falei que ele tinha 3 pontos de safena e tal. Ela se lembrou de outra coisa, que foi o pior, ele tinha marca-passo. Gravei essa informação. Aí eu conversando com ela, ele tal, eu falei, tinha até um paciente que até acabou indo pra lá, não sei o que. Aí ela falou, qual que é? Quem é? Eu não lembro o nome, porque realmente eu tava meio com o celular na hora. Tinha marca-passo, 3 pontos de safena, estava numa situação, estava saindo tinha alta do hospital, acho que tinha 2 ou 3 semanas, tal. E aí ela falou assim, eu sei quem é, tal, fulano de tal. Aí ela também é do meu grupinho, né? Ela é muito inteligente também, ela sacou logo assim, marca-passo, ele tinha marca-passo. Aí eu falei, segundo o que ele me disse, ele tinha marca-passo e 3 pontos de safena, né, que ele tinha feito. Aí ela foi me perguntar assim, e por que o pessoal tava fazendo tens nele? Aí Então, você vê que você perde. A gente perde pacientes para profissionais ou estagiários de físio que, infelizmente, vão fazer... Calma lá. Não são todos os estagiários. Deixa eu defender minha classe aqui. Mas, assim... Cara, é muito complicado. Sim. Entendeu? Você quer fazer um bom trabalho e ajudar a pessoa, e aí vem esse tipo de coisa que, desestimula muito, né? Mas uma coisa que você falou é bem verdade, né? Essa questão da prostituição da profissão. Às vezes, se você for fazer, assim, né, um link mais direto,
muitas clínicas contratam estudantes para serem estagiários e ganhar mão de obra barata. E assim, gente, por melhor estudante que você seja, por mais competente enquanto estudante, você ainda não é profissional. Então, assim, isso aí adentra, inclusive, em exercício legal da profissão. Pois é. E por essas e outras que algumas clínicas cobram o valor que cobram, porque às vezes você não está sendo tratado, direcionado por uma pessoa que é formada ou por uma pessoa, um estudante que esteja supervisionado, porque isso faz toda a diferença. Quem estiver nos ouvindo e nos assistindo, você pode ser tratado por um estudante, mas esse estudante precisa estar supervisionado. Tem que ser o plano terapêutico, para que todas as condutas que forem realizadas em você estejam coerentes com o seu quadro. Então, assim, se você for parar para refletir, o buraco é muito mais embaixo, entendeu? A problemática de cobrar valores abaixo do mercado, né? Abaixo, às vezes, até do que é estabelecido pelo próprio COFITO no referencial deles, tem uma série de problemáticas, mas aqui também, já problematizando tudo, né? A gente também precisa entender que a fisioterapia, ela não é uma profissão acessível aos usuários, né? Aos usuários do sistema de saúde. Você vê que existem poucas clínicas que atendem via SUS. A grande maioria daqui de Salvador, pelo menos as que eu conheço, estão vinculadas às universidades, aos cursos das universidades. Então, assim, para você conseguir, é uma fila absurda. Se você vai para um ambulatório direto linkado ao SUS, aí também é outra fila. Então, muitas vezes, e existem muitos profissionais no mercado. Então, assim, a forma como o mercado funciona sempre considera, né, a oferta e a procura. Existe uma procura muito grande de um público que não tem acessibilidade para pagar, que não tem recurso financeiro para pagar R$250 uma sessão. Então, é muito complicado entrar nesse jogo, né, entrar no mercado de trabalho. E aí, se você está prestes a se formar, você precisa conhecer de tudo isso, aprender o seu valor, aprender a precificar o seu serviço. Mas você ainda precisa considerar esses contextos, como o Paulo trouxe, né? Esses contextos que são contextos socioeconômicos, para na hora de dar um preço para o seu paciente, você ofertar um excelente cuidado a um preço que seja justo para você, que você não precise pagar para trabalhar. Justamente. Então, várias continhas aí para você fazer. É estrutural. Não adianta, tem que mudar de baixo. Não adianta querer mudar lá em cima o estagiário ou o profissional recém-formado, entendeu? Você tem que mudar de baixo. Porque também é aquela coisa, né? Às vezes a pessoa está recém-formada e, por exemplo, falando do contexto de universidade pública, às vezes a questão financeira dele é realmente problemática. É algo assim, é algo muito complexo. Inclusive, eu estava até conversando com uma nutricionista aqui que atende aqui na clínica. Eu, particularmente, eu não costumo criticar nem julgar quem cobra valores mais baixos, entendeu? Como eu fiz lá dessa vez que eu estou comentando com vocês, bola pra frente e tal, por quê? Porque eu não sei o contexto que a pessoa está, entendeu? Porque, às vezes, eu vejo muita gente, principalmente no Instagram, metendo a bomba, falando que não pode cobrar esses valores, e eu concordo com os dois lados, entendeu? Concordo que tem que ser cobrado o valor que seja decente, né, para o profissional. Mas você não sabe o contexto que a pessoa está. Você não sabe se a pessoa que se formou agora, ela não tem emprego e nem renda. E aí ela fez um curso de ventosa e a pessoa está com dor ali, um vizinho, te pago R$30 para você fazer uma ventosa e esses R$30 é o alimento dela do dia. Você vai julgar como a pessoa assim? Então, antes de a gente ser profissional, a gente tem que ser humano, né? A gente tem que entender também que existem essas particularidades que afligem, né? A gente mora no Brasil, a gente sabe como é. Então, às vezes eu vejo essa ânsia em criticar, até voraz, né? Algo voraz, assim, cara, esse pessoal que cobra esses valores ínfimos e tal. Geralmente, a gente ouve, na grande maioria das vezes, a gente ouve isso de pessoas que já têm 15 anos de fisioterapia, cursos fora do Brasil, sabe? Um cara que tem um know-how, uma mulher, um homem que tem um know-how para tratar aquilo, um patamar totalmente diferente. Ele pode cobrar.
entendeu? Ele pode cobrar. Então, assim, a gente tem que ir devagar, né? A gente tem que cobrar o que é decente pra gente, óbvio. Você vive, por exemplo, eu vivo aqui, estou aqui em Brasília, eu sei o quanto eu posso cobrar aqui onde eu moro, entendeu? Você sabe o quanto você pode cobrar em Salvador, é diferente, entendeu? Mas sem criticar desse jeito que algumas pessoas criticam, assim, julgando mesmo, cara, não deveria estar na física e tal, porque a gente não sabe A fazer. gente não sabe. Tem outra coisa também, né? Que dentro da universidade é pouco falado sobre precificação do nosso serviço. Que é uma coisa, por exemplo, que eu vejo muito difícil no brasileiro. Por um lado, o indivíduo entender qual é o preço dele, qual é o valor dele, e precificar de forma justa, levando em consideração todo o serviço que ele presta, tudo que ele investiu de tempo e dinheiro naquele serviço. E por outro lado, uma população que em partes não quer gastar quase nada, quer tudo de graça, porque ou realmente tem essa cultura ainda de não dar tanto valor sobre algumas profissões em específico e achar que está gastando muito por algo pouco, ou por uma questão mesmo de não ter condição financeira de conseguir pagar uma fisioterapia mais, né, cara, entre aspas. Esse que seria o valor justo. Você comentou aí sobre o local que você está agora, né, em Brasília, no Planalto. Atendendo o deputado. Estou esperando chegar essa hora aí. Eu só quero um home care de deputado. Só um. Me tira a dúvida, meu bem. E aí, essa dualidade, como é que é a fisioterapia aí comparado com a daqui? Você percebeu diferenças? O público e a forma como as pessoas encaram, por exemplo, a fisioterapia é muito diferente? Como é esse cenário da profissão, comparando assim esses dois lugares? Assim, eu não posso comparar muito, porque eu não tive muitos pacientes em Ilhéus, né, na Bahia. Mas, assim, aqui tem muito concursado. Muito, muito. Bota aí que 90% de Brasília é concursado. É muita gente. São muitos concursos abrindo todo ano, tipo, sei lá, 15 concursos abrindo. Então, é muita gente. E, assim, você traça um perfil de atendimento, de pacientes, em suma, mudando a concepção da fisioterapia. Por quê? Porque a primeira pergunta que eu faço para os pacientes, quando eles chegam aqui, visto o local que eu moro, quanto tempo você passa sentado? É a primeira pergunta. São duas perguntas que eu faço. Quanto tempo você passa sentado e quanto tempo de sol você toma por dia? Claro, é incrível. A pessoa para e fica. Aí você tira aí, trabalha sentado. Vamos botar aí 8 horas. Aqui as distâncias são muito longas. Trânsito pra caramba na hora do rush. Então você bota aí 2 horas para ir, 2 horas para voltar. 10 horas sentado. Cara, mínimo. 10, 11, 12 horas sentado. Aí, tá, beleza, quando você chega em casa, chega em casa quebrado. O que você faz? Faço alguma coisa para comer, sento para comer, depois sento para assistir TV, deito, durmo pro outro dia. Entendeu? Aí, que eu percebi nessa mudança, que é diferente da Bahia. Eu acho que o pessoal da Bahia é muito mais ativo. Sim. Eu achei muito mais ativo. Posso estar enganado, porque eu não atendi tanto lá em Ilhéus, né? Eu percebi uma atividade um pouco maior, assim, entendeu? E aqui, mas assim, no geral, as pessoas estão mudando, entendeu? A concepção da fisioterapia, ela está mudando, por quê? Porque muitos pacientes vêm dos médicos, né? De consultas médicas, não estou dizendo que todos, mas a grande maioria vem medicado. Isso é a mesma coisa. Cara, eu tô tomando Tocilax, Tandrilax. Aí, pessoal, patrocina as meninas aí. Aqui o remédio é o exercício. Aí, cara, tomo remédio, mas não passo. E aí, o que eu faço? Você vai começar o tratamento comigo, mas eu vou te dar um conselho que é de graça. Começa a caminhar. Mas isso, cara,
faz o teste, começa a caminhar, que você vai ver que você vai melhorar. Entendeu? Aí começa a caminhar, tem pacientes aqui que fizeram isso e, pô, melhoraram muito. Aí que eles começam a caminhar junto com a físio, você está fazendo o seu atendimento, eles estão caminhando, aí, pô, cara, tô bem melhor, porque assim, tem isso também, não é só físio, aqui é 1 horinha só Sim. de atendimento, entendeu? O resto da semana, o cara tá pegado, então é isso que potencializa a profissão, porque o cara vai falar, porra, não tomei o remédio, tô bem pra caramba. E aí, o que você tá fazendo aí de... cara, a fisioterapia aliada ao exercício físico que você passa, entendeu? Então, quando eu passo esse tipo de programa pro pessoal aqui seguir, eles melhoram rapidamente. Então, eu acho que, assim, essa atividade física, esse exercício físico que eles deixam de fazer, tem muita essa diferença com a Bahia, assim, entendeu? Por enquanto, né? Eu tô percebendo isso. Talvez seja muito pelo perfil e principalmente pelo perfil dos trabalhos, né? Se você for avaliar, Brasília é um ambiente mais corporativo. Isso. Eu não diria empresarial, porque é muito nessa área aí de governo, mas assim, é um ambiente mais corporativo que demanda essas posturas que são posturas assumidas aí durante todo o dia por grande parte da população. Isso aí. Talvez aqui a gente tenha uma variabilidade maior com relação a empregos, né? E, consequentemente, a gente tenha uma heterogeneidade de situações, enfim, de disfunções, na verdade, dos nossos pacientes. Mas, assim, fonte, nossa cabeça. Fonte, nossa cabeça. Vozes da cabeça. Mas é algo que você vai vivenciando, entendeu? Não tem... Assim, por exemplo, algo que é tangível ali, que você consegue ver. Aqui é plano de saúde, velho. Se você não tem plano, você morre. Porque 90% da galera concursada, todo o ramo de concurso tem plano. Você não vai querer pagar R$200 numa físio se ela está pagando o plano. E aí a gente entra em outro mérito aí, que é um pouco mais... Outro rolê, outra briga com os convênios de saúde. Mas eu achei muito interessante você falar que o perfil do fisioterapeuta aí é mais concursado. Porque se você for avaliar mais para cá, a grande maioria trabalha ou como PJ, né, de forma autônoma, ou vinculado a alguma clínica como você, Paulo, trabalha, ou, em raras exceções, né, raros casos, como CLT. Mas é muito diferente, né, esse contexto, e talvez realmente se explique, né, pelo ambiente daí, né, enfim, por toda a estrutura montada para este lugar especificamente. Assim, essa oportunidade, eu vislumbrei muito também de vir para cá nessa questão. Por exemplo, agora mesmo vai abrir concurso para a Secretaria de Saúde de 6 horas, entendeu? Sim. Então, você faz um concurso bacana, passa, trabalha 6 horas, tranquilinho ali, você está numa clínica, num estúdio de pilates, você começa a ter um grau melhor ali para fazer um curso, fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, entendeu? Então, se alinhando, entendeu? Eu fiquei com uma dúvida que você foi comentando sobre essa mudança. Eu queria saber como foi o seu primeiro paciente aí. Que você comentou, o primeiro paciente se formou, nem o primeiro, quando você chegou aí, foi outro pepino, foi um negócio tranquilo? Graças a Deus, ai meu Deus. Graças a Deus não. Até porque você vai começando a atender, você perde o medo, entendeu? O medo ali, o medo gostoso é só o primeiro, velho. Você fica naquela tensão, aí depois, cara, que você engrena, assim, não tem tanto... O medo é você fazer besteira no tratamento, assim, de tipo, não pesquisar e falar assim, essa pessoa chegou aqui agora, eu vou atender ela na próxima sessão, não vou pesquisar nada, e aí dá uma de louco, né? Aí é complicado, mas assim, primeiro paciente até agora, tranquilo. Assim, aliás, não, minto. Tá falando de paciente, mas no Pilates, depois que eu fiz o curso, que eu tive 3 alunos ao mesmo tempo, né? Simultâneos.
Cara, bateu uma apreensãozinha. Porque é muita coisa, 3 pessoas falando, fazendo exercício e tal, então dá uma mexida aí, mas depois também foi tranquilo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, assim. A gente está aqui falando que você mudou para Brasília e tal, mas é importante salientar que você mudou com esposa e 2 filhos, né? Como que foi esse rolê, assim, de, poxa, sair de uma cidade que você já conhecia, que já estava todo estruturado, que tinha uma rede familiar, acredito eu, ali posto a te ajudar, e aí você vai para uma cidade, a não sei quantos mil quilômetros de distância, não sei se você tem parente, família aí, uma rede de apoio, mas mudar literalmente pela profissão, né, para buscar uma qualidade, né, de vida através da profissão, mas mudar com família, com filhos. Como é que foi esse rolê, assim, para você, do ponto de vista muito pessoal, assim? Sim. Cara, eu escolhi o caminho mais tortuoso, né? Foi mais difícil, porque com família é sempre mais complicado, principalmente com filho ali, entendeu? Então, mas é sempre assim, na busca da melhora, né, da oportunidade. Eu vi que realmente iria ficar difícil na, lá em Ilhéus, né? Porque, cara, tem campo para todo mundo, sabe? Mas se você escolhe, infelizmente, se você escolhe um campo que já é bem concorrido, você tem, assim, se você tem a oportunidade, você tem que agarrar, entendeu? Então, o sucesso é a oportunidade que está passando ali, você agarra ou não. Então, cara, em Ilhéus, se eu fosse ficar, eu ia ter que disputar pacientes com a minha professora de cardio, vamos supor. Entendeu? Que já tem uma clínica. E ótimo, isso eu gosto disso, entendeu? Mas a gente tem que ser também, tem que ser sincero consigo mesmo, né? Pô, cara, não tem como, velho. Se eu passasse mal, eu ia me consultar com ela. Tem que jogar com as probabilidades, né, Paulo? Cara, infelizmente, assim, essas são as realidades que a gente passa quando a gente se forma, entendeu? Você sai da faculdade e você olha, pô, cara, como é que eu vou... já é complicado as vagas na UTI, por exemplo, no hospital. Sim. Entendeu? Se você não tiver uma fechada, um QI legal, já é difícil. Aí você vai disputar com um professor seu que te deu aula, que manja pra caramba da parada. Sim, que te deu um paciente ali. Pois é, velho. Cara, não tem como. Entendeu? Assim, eu respeito muito quem no meu caso, quem ficou lá e tá conseguindo. Respeito pra caramba, velho, sabe? Porque é difícil, é muito difícil. Cidade pequena é muito difícil. Mas eu optei por sair e tentar outras oportunidades aqui, né? E realmente tá sendo. Porque já vai fazer um ano que eu tô aqui, mas tá sendo muito difícil, entendeu? Não é algo que eu posso falar assim, cara, foi muito. Se eu fizer um dia eu vou falar. Mas assim, tá sendo muito difícil. Mas então você tem plano de voltar futuramente, que você falou aí, no futuro? Cara, olha, vou te ser sincero, eu não tenho planos de voltar, porque Brasília é top. Mas eu tenho planos de investir. Entendeu? De investir em dois casos. Tentar, né? Isso aí foi um sonho que eu sempre tive, até comentei com o Matheus, o Marcos e Carol, que eram os meus amigos, né, da faculdade, minha panelinha. E sempre tive essa vontade de ter uma clínica escola, que não tem lá, entendeu? Tem unidades de curso que faz o curso, mas seria tipo uma clínica escola, maneira, assim, que nem tem de odonto, saca? Das outras especialidades. É um sonho, né? Então, se Deus quiser. Estamos aqui orando, amém. Com certeza. Busquei oportunidade, se Deus quiser. As coisas estão fluindo, entendeu? Não é rápido, não é fácil. Eu sou recém-formado, apesar de ter formado já tem um tempo, mas eu sou recém-formado e é difícil, assim, aos poucos, entendeu? E quando a gente forma, a gente tem um cenário que é bem aquela coisa de, tipo,
formei agora é correr. No início, a gente tem essa questão que a Amanda falou, né, um pouco de imediatismo. Não é como se a gente fosse já Sim. formar e ter um salário de 10, 15 Ah, mil. Não, isso. vai demorar um pouquinho, a gente ainda vai ter que ralar um pouco, fazer o nosso nome, construir o nosso nome, né, enquanto referência de profissional no mercado de trabalho. Porque realmente tem aquela questão, se você vai trabalhar por si só, você precisa que a população te conheça e tenha ali um nível de segurança no que você está fazendo, então você precisa de um certo histórico. Então, E aí, realmente, uma das grandes dificuldades de mudar, e quando você muda, você sente isso muito, é isso, né? O tal do network que ela falou aí, que a Amanda falou. sim, Cara, eu cheguei aqui e não conhecia ninguém, né? Ninguém, Aí será? teve que vestir sua roupa de sapo e dar seus pulos. Pois é, exatamente. pois é. Entendeu? Assim, não é impossível, mas tem que meter as caras mesmo e ir, entendeu? E hoje em dia, como é que você tá, assim, na profissão? Tá feliz? Tá seguindo? Como é que você se descreveria agora enquanto fisioterapeuta nesse momento de vida? Cara, eu preciso melhorar muito, né? Assim, questões de curso, tal, até pelo o que o campo pede, né? Uhum. Não é simplesmente mudar para Brasília, tal, vou ficar aqui com um físio, traumato aqui, ortopedia, tal. Não, você tem que ver o que o campo pede, né? E seguir. Mas assim, preciso melhorar muito. Tem muito campo aqui para ser explorado. Eu dei sorte de vir para uma área de uma cidade satélite aqui de Brasília, que é um pouco mais afastada, não tem tantas clínicas, entendeu? E isso aí tipo, já cheguei com a clínica também iniciando, então estou aqui desde o início. A probabilidade daqui crescer é muito grande. Então, tipo, preciso melhorar, mas assim, é aquilo que eu te falei, eu adoro a fisioterapia. Então é algo que, tipo, não vou largar nunca mais, entendeu? Pessoal de saúde, o pessoal de saúde não aposenta. Você já viu um médico aposentado? Verdade, Não aposenta. verdade. Aposentado não aposenta, cara. Minha queridíssima Giovana, não sei quantos anos já nessa profissão, foi um professor meu, foi monitor dela e ela ainda tá na universidade dando aula. Giovana, maravilhoso. Pois Sério. é, cara, sempre vai rolar alguma coisinha assim, sempre. Aí você, tipo, beleza, você chega daqui a uns 40 anos, tu já cansou de clínica. Aí, por exemplo, vocês aí, estão lá no Crefito, lá, tranquilona. Ô, Paulo, e aí? Você não topa fazer um projetinho aqui? Não, tal. Aí você, pô, cara, vamos lá, né? Então, a fisioterapia sempre tá puxando, entendeu? Sempre tá dando um jeitinho. Está sempre vinculado. Agora, sim, muito interessante você ter falado sobre isso, porque muitas vezes a gente se forma e a gente não pensa, né, nas probabilidades e nas estratégias para ingressar no mercado de trabalho. Veja que você trouxe aqui, você foi para uma clínica, numa cidade satélite, que não tem tanta clínica assim, então é um mercado mais aberto para você. E muitas vezes a gente quer ir para um lugar que não tem espaço pra gente, gente. Às vezes a gente quer ir para um aquáriozinho pequenininho, sendo que a gente precisa de um oceano para enxergar, né? Para É, enxergar a vida, as oportunidades. E às vezes a gente fica, poxa vida, não tem oportunidade, não tem oportunidade, não tem oportunidade. É importante que durante já o final, na verdade, não durante o final da graduação, né? Eu meio que faço essa gestão de carreira há muito tempo. Eu acho que desde o momento que eu ingressei no curso, que eu fiz os famosos contatinhos, né? Mas assim, eu, Grande. eu acho importante você ir construindo e fazer esses contatos que Paulo trouxe, né? Que foi para uma outra cidade e aí perdeu tudo aquilo que ele havia construído. Fazer esses contatos não é só, oi, tudo bem? Meu nome é fulano de tal, eu sou estudante. Daqui a 3 anos eu vou bater aqui na sua porta ou te pedir um emprego. Não é assim. Às vezes a gente vulgariza também o network, né? Quando na verdade o network é construir boas relações. Relações nas quais as pessoas também entendam que podem contar com você, né? Então, ter estratégia, a grande maioria vai acordar para a vida, né? Lá pelo 8º semestre, mas montar uma estratégia assim de um direcionamento de carreira é aquilo que a gente já falou anteriormente. Nem sempre quando você forma você vai trabalhar onde você quer, mas se você já tem um arcabouço ali naquela área que você quer, talvez para você seja muito mais fácil. Se você não decidir, sei lá, mudar para outra cidade, né, Paulo? Aí, talvez as coisas encaminhem de uma forma diferente. Mas, mesmo assim, se você decidir por mudar, faça isso, né? Tenha essa reflexão de para onde eu vou, quem é que eu vou falar,
aonde é que eu vou ter maior oportunidade de escutar o mercado, porque é aquilo que a gente está falando, recém-formado nem sempre trabalha com o que quer, às vezes trabalha com o que o mercado demanda, escutar o mercado e não ficar só fechadinho de eu só quero isso, só vou se for assim, se for assado, porque quando você forma, meus amigos e minhas amigas, a realidade é outra. Diferente. Apocalíptica do que a gente imagina. E é bem isso, né? Porque é até engraçado, até essa questão de você ir para uma área que não é de seu domínio ou que você não gosta, é muito bacana porque você pode ter uma vivência e descobrir que, poxa, talvez isso aqui talvez não é o meu preferido, mas até que é interessante. O Pilates mesmo aqui foi bem isso aí. O dono aqui falou, pô, tô pensando em montar um estúdio de Pilates aqui, e aí? Falei, e aí? Vamos. Bora! Agora! Fala pronta já, vamos amanhã, vamos. Nunca foi minha pretensão fazer esse Pilates. Mas assim, cara, muito top. Muito top. Que bom que você está feliz. Fico feliz de ouvir que você está feliz, que as coisas estão se encaminhando da melhor forma que podem se encaminhar, que às vezes, né, os nossos planos não são os planos de Deus, não são os planos do universo, seja que lá você acredite, às vezes a vida toma outros caminhos, mas fico muitíssimo feliz em ouvir e em saber que você está feliz. Valeu. Uma coisa também, né, não só porque ele não tá na área que você quer, lá na UTI maravilhoso, agora, hoje, e ele tem que estar infeliz ou triste porque não chegou até lá. Sim, são todo caminhos exatamente. curtinhos que a gente vai fazendo. E aí é importante que você esteja feliz e aproveite ao máximo o momento atual que você está lidando. Seja em uma profissão que você não morre de amores, mas algo ali pode te ensinar alguma coisa, que você pegue esse conhecimento e de forma indireta ajuda bastante na sua prática naquela área específica que você quer. E é toda uma construção de caminho, uma construção de network também, de experiência, de perder esses medos que Paulo falou, né? De ter os pacientes ali sozinhos, você por você mesmo. Então é bem esse caminho. Então, pessoas que estiverem assistindo a gente, recém-formados e estudantes também, ou até mesmo profissionais que estejam um tempinho aí no trabalho, né, já atuando na área, não é só porque hoje você não está na sua profissão dos sonhos que você precisa estar triste e que você não vai alcançar aquela sua profissão de sonhos, né? Não precisa se desencantar com a fisioterapia só porque neste momento você ainda está no caminho até o seu sonho e ainda não chegou lá. Aproveite também a jornada. Eu queria aproveitar essa deixa, inclusive, para te perguntar, Paulo, o que é que você diria para um estudante, para um fisioterapeuta que está aí desencantado com a fisioterapia, precisando jogar tudo para cima? O que é que você fala para ele? Um conselho? Cara, perseverar, sabe? Perseverar, porque não é fácil. Se a pessoa entra na faculdade de fisioterapia achando que é fácil, pode sair fora, tá? Não é fácil, o caminho, nossa, é tortuoso, é difícil. Você ganha muita coisa, perde muita coisa, abre mão de muita coisa, então assim, tem que perseverar, não adianta, entendeu? Se você não persevera ali, você não vai conseguir, porque é muita gente, são muitos profissionais, são muitos estudantes, então se você não começa a temer, tem 2, 3, 4, 5 mil que estão bem ali atrás de você, que não teme nada e vai passar por você e você já era. Então, tem que perseverar, manter, agarrar as oportunidades que vierem, se você, mesmo como você falou, Mari, gostando ou não, sabe? Porque é um degrau, a nossa vida é um degrau. Você entrou vocês duas, eu também, eu entrei na faculdade querendo me formar, me formei. Beleza, agora eu quero, sei lá, trabalhar na UTI, ainda não estou lá, mas estou trabalhando aqui, então é degrau, cara, degrau. E nunca acaba, nunca vai acabar. Você sempre vai chegar lá, vou chegar lá na UTI e vou falar, pô, cara, que legal, sei lá, auditoria sei lá, da parte lá burocrática, de físio. Pô, que bacana, eu nem sabia que isso existia, que legal. Aí tu vai, pô, tô mais objetivo. Então é sempre assim, cara, sempre vai surgir algo que você vai gostar, um curso bacana, aqui ou fora, algo que vai te mover, porque isso move a gente, né? Então você persevera para estar em um degrau
e sempre galgando ali outros mais para frente, entendeu? Então, a palavra de ordem de estudante é perseverar, cara. Ai, que fofinho. A minha caneca veio combinando com o Paulo, ó. Falhar não é. Nossa, falhar não é opção. É justamente isso aí. É bem isso, é se juntar também com os nossos colegas, a nossa rede de apoio. E acho que uma coisa que é muito importante pra gente, fisioterapeuta, que falta um pouquinho, esse coleguismo, esse corporativismo, né, que Paulo falou. Porque às vezes você tá ali meio desencantado, mas é só porque você ainda não ouviu uma experiência que motive, porque você não teve um contato com uma área que você pode ter indiretamente por meio de relatos e conversas com outros colegas, por exemplo. E ter Isso. justamente esse apoio mesmo de profissionais, porque assim, não é só porque você se formou que você não pode tirar uma dúvida com um antigo professor, com Mas, outro colega. Isso também pode acontecer, é normal até de acontecer. Então direto. é bacana a gente ter essas conversas entre si e a gente só consegue isso tendo uma união maior na nossa profissão, né? Então, é tipo, Uhum. realmente bem importante. E melhor Não, conselho. e assim, Mari, é sensacional isso que você falou, porque é exatamente esse o nosso objetivo, né? Sentar aqui, olha só, sentar aqui, conversar com pessoas, ouvir experiências e ouvir histórias, porque é através das histórias, né, que a gente se conecta, que a gente se Não, identifica, e a partir disso aí a gente reacende aquele brilho e fala, poxa, tá difícil para mim, mas foi difícil para Paulo também, e Paulo conseguiu, sabe? Paulo Saiu está daqui caminhando. milionário. vou falar para vocês que esse projeto de vocês é bacana, justamente porque eu sou um protótipo hoje de um podcast que vocês vão fazer, se Deus quiser, daqui 2, 3 anos, que vai vingar aqui, tá ligado? E aí, às vezes, se Deus quiser, eu vou chegar aqui e vou falar, pô, meninas, e aí tal, tô na UTI, sei lá, eu tô concursado de alguma coisa aí, na área de físio. Então, esse link para vocês vai ser muito bacana, entendeu? E de outros profissionais ou alunos que vão passar por aqui também, porque, na real, a gente fala, mas o exemplo arrasta, né? Então, daqui a um tempo, a galera vai estar vendo aí desestimulada, mas vai ver que passa, cara. As dificuldades Sim. passam, a época boa vem, depois a época boa vai. E é a vida, velho. É a vida. Se a pessoa não Sim, quer é isso, verdade. ela tem que ir no psicólogo, né? Porque é É assim, verdade. a vida amorosa, a vida Muito dinâmico. acadêmica, a vida profissional, ela é assim, vem a dificuldade, tu fica desempregado, depois tu se emprega de novo, aí quando se emprega tem 3 vínculos, 4 vínculos, é isso, pô. São idas e vindas, né? Não adianta. Para Então, poder lidar com as adversidades da vida, inclusive as acadêmicas. pois é, inclusive as acadêmicas. Então esse projeto aí pô, é muito maneiro, eu fiquei honrado mesmo de estar aqui e Daqui a 2 anos, cá estaremos nós. de novo. Estaremos em um estúdio bem chique, com o Paulo Milionário, a clínica escola dele. E é sério, profetizando aqui, vai dar certo. Profetiza. Amém, Deus. Mas então, galeres, é isso aí, né? Quem ficou aqui, quem ouviu, muito obrigada. Paulo, se despeça, dê uma palavra de despedida. Mari também. Valeu, galera. Ó, sigam as meninas aí. A gente precisa de mais pessoas da Físio que tenham projetos bacanas como esse, que tirem do anonimato aquele aluno, aquela aluna, aquele profissional, traga eles à luz do dia para ele contar para eles, né? E eu me incluo também. Histórias, né, que são boas para você ouvir, para você realmente se estimular e não largar a Físio, né? Que os percalços são difíceis, mas não são insuperáveis. isso, persevere, tem que perseverar. Isso, eu queria agradecer muitíssimo a Paulo. Paulo foi uma pessoa muito importante para mim e para Amanda na época que a gente estava lá no Crefito Jovem junto. E isso, assim, foi um nome que a gente não podia deixar de fora, principalmente nesse nosso começo, porque você foi realmente bastante importante. E eu digo até para mim, enquanto construção de vida e profissional também, que você foi uma grande referência para mim. Então já. Meu, fico honrado de Ai, ser. gente. Paulo me tirava do sério, me tira, na verdade, até hoje, né? Mas eu acho tão bacana conviver com pessoas assim que são, de certo modo, parecidas e diferentes com a gente, porque ele tira a gente de uma certa zona de conforto, né? E faz a gente
encarar algumas coisas, né, Paulo? As Que às vezes a melhores gente não piadas. gostaria, As melhores mas piadas. é por isso que ele ficou conhecido como o tio do pavê aqui na nossa duplinha, no nosso grupinho. Paulo, muitíssimo obrigada. Parabéns, cara. Foi top. Ficamos muito honradas de você ter aceitado o nosso convite e a gente deseja para você assim todo sucesso do mundo, que sua Valeu. clínica lote de deputado federal, pagando R$ 800 a sessão. Então, assim, é o que a gente deseja do fundo do nosso coração para você, que você tenha realmente muito sucesso, que você seja muito, muito feliz na sua trajetória, né, de agora por diante. Eu desejo para você, meu desejo é com calma, eu só desejo que vocês se formem. Tudo que eu preciso nesse momento. Depois eu desejo outras coisas. Vamos dividir os nossos objetivos em metas smart, Tá. né, amiga? Pequeno, médio e longo Específico. prazo. Exatamente, mensurável. Fazer esse link, né? Salvador, Brasília aqui. Pensar em projetos, quem sabe. Futuramente. Amém, com fé no Senhor Jesus. Beijos. Beijão. Se inscrevam, tchau. curtam aí em algum lugar, escutem. É nozes. Obrigadão, galera.